Eu quero trazer uma palavra de algo que Deus tem me incomodado. Na verdade, eu vou pregar uma mensagem bem simples de aplicação teológica. Vai ser uma mensagem pedagógica de aplicação teológica. Ela é simples para os pastores aqui, ou para os crentes mais veteranos. Vocês sabem do primeiro ao último versículo ou tópico que eu falar. Mas a gente tem que pensar também que está chegando na igreja muita gente nova. E é uma coisa que eu me policio na igreja que eu sou pastor, porque você passa a pregar só para crentes, atendendo a demanda de crentes que têm 10 anos, 8 anos, 15 anos. E aí os novos, eles têm que entrar num ritmo de conhecimento que eles não têm. Então a gente despreza os crentes novos e só tem coisa... por favor, não estou condenando nenhuma profundidade teológica por obséquio. Tá? Não é isso que eu vim aqui, não vim aqui descaracterizar isso. Eu estou falando da minha pessoa e eu fico preocupado de muitas vezes a gente estar pregando mensagens que são importantíssimas para a vida cristã, mas é um feijão com arroz, certo? Da base do Evangelho, que é importante, preste atenção, para os novos e lembrar para os mais antigos na fé, não é para os velhos na fé, os mais antigos. Então, meu papel aqui hoje, eu vou trazer algo que, para a turma nova, né, que é base, que é fundamento nosso, e para a turma mais velha, vou lembrar, tá certo? Você vai ficar com a Bíblia aberta, porque você vai acompanhar alguma coisa que eu vou olhar nesse texto. Oséias, capítulo 4, versículo 6, eu vou falar sobre a importância de se obter o conhecimento de Deus. É isso aqui que eu vou falar hoje. Oséias, capítulo 4, versículo 6. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. E não eu falar pelo Espírito Santo. Se conseguir isso, estou na boa. Tá? Oséias 4:6, você deixa a Bíblia aberta aí, nessa passagem. É conhecidíssimo o texto, tá? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu fico com a primeira parte do texto, e eu vou pedir a você o seguinte, eu vou iniciar eu falando o meu, aí a partir dali é só a primeira parte. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e você completa, tá bom? Vamos lá, eu começo, hein? O meu... Só até aí. Bem, primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês são algumas considerações fundamentais sobre o conhecimento de Deus. Tá? Uma abertura aqui, uma introdução. Tá? De algumas considerações fundamentais sobre o conhecimento de Deus. Primeiro, preste bastante atenção no que eu estou te falando, porque isso aqui são fundamentos do conhecimento de Deus. Tá certo? Conhecemos em parte. Todo conhecimento de Deus, nós só conhecemos em parte. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 10. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, vemos como por espelho, como por enigma. Então, nós conhecemos em parte. Não existe doutor em conhecimento de Deus. 2. Só conhecemos o que se pode. Além de conhecermos em parte... nós só conhecemos o que se pode. Romanos 1,19 diz, tá? O que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam. Por quê? Porque se Deus colocasse mais coisas acerca do conhecimento dele, nos confundiria. Porque Deus tem a mente eterna e nós temos uma mente limitada. Então, nós só podemos conhecer o que se pode, isso é, aquilo que a mente humana percebe de Deus, porque Deus é muito mais do que você percebe e do que está escrito na Bíblia. Deus é muito, 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 muito mais. Terceiro, o conhecimento de Deus é uma ciência muito alta.
O Salmo 139, versículo 6, quando o salmista está falando da onisciência e da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Se você quiser entender tudo de Deus, cuidado que eu vou encontrar você assim, ó, vai ficar maluco, tá? Porque é uma ciência alta demais para você entender tudo de um Deus que tem mente eterna com seres pecadores que têm mente limitada. E quarto fundamento do conhecimento de Deus é que o conhecimento de Deus é constante. O conhecimento de Deus não é estático e nem completo, ele é constante. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento de Deus, quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece. E quanto mais você conhece, menos você sabe. Parece que é coisa de maluco, mas é isso mesmo que eu estou te falando. Então, aqui estão 4 fundamentos para você perceber sobre o conhecimento de Deus. Você conhece em parte, conhece o que se pode, ok? É uma ciência alta e o conhecimento de Deus é dinâmico, ele é constante. Agora eu vou usar o texto e vou te mostrar, e aqui é a minha preocupação, algo que o Espírito Santo tem me incomodado com essa geração de hoje na igreja. O que a falta do conhecimento de Deus produz. Você vai me acompanhar, eu vou texto a texto só salientando para você entender esse negócio. Que aqui é que está o grande perigo para a igreja. Porque só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus: a falta de conhecimento, só. Economia, política, comunismo, matança, perseguição, o que tu quiser, não destrói o povo de Deus, só tem uma: a falta de conhecimento. Então isso é muito sério. Porque só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus, e nós estamos brincando com a única coisa que destrói o povo de Deus. Então acompanhem comigo. Eu quero que você leia a Bíblia. Tire da tela os textos da Bíblia. Acompanha na Bíblia aí. Pode tirar da tela. Eu quero que você leia a Bíblia. Vamos lá? Eu quero que acompanhe. Oséias capítulo 4, versículo 1. Acompanha que eu vou ler e vou te explicando rapidamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Primeiro, a falta de conhecimento de Deus produz uma discórdia com Deus. E não é bom você ter uma discórdia com Deus, não. 2, olha que esse texto parece que foi escrito hoje, ou ontem. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. A falta de conhecimento de Deus produz prioridade do mal. 3, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nelas desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Falta de conhecimento de Deus produz vida catastrófica. 4, versículo 5. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Queda e morte, pela falta de conhecimento de Deus. Versículo 6, parte A, que é o tema, né? Em 6º lugar, que é o tema do que eu estou falando, tá certo? Em 5º lugar, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus. 6º, a parte B do versículo. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Rejeição da parte de Deus, quem rejeita o seu conhecimento. 7º, versículo 7. Como se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Mudança do estilo de vida, de melhor para pior. Quando você abandona o conhecimento de Deus, te prepare para a decadência. 8º, versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente, desejo do mal. A falta de conhecimento de Deus produz no ser humano desejo de praticar o mal. 9º, versículo 9.
Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa de suas obras. Juízo de Deus. Falta de conhecimento de Deus, juízo de Deus. 10º, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Se tornam insaciáveis. A falta de conhecimento de Deus. 11º, a última parte do versículo 12. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Autodestruição. Corromper é apodrecer por dentro, apodrecer caráter, autodestruição. 12º, versículo 14, a última parte. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Perturbação e desordem pela falta de conhecimento de Deus. Aqui tem 12 consequências, e eu vou falar mais 3 que estão fora de Oséias 4. Aqui tem 12 resultados pela falta de conhecimento. Os pastores, nós não podemos negociar isso. E eu vou dar mais 3, vou completar 15 consequências da falta do conhecimento de Deus. 13º, Romanos capítulo 1, versículo 28. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso. Deus os entregou a paixões infames, isso é, paixões vergonhosas. O homem mudando o uso natural da mulher e a mulher mudando o uso natural do homem. Está falando de práticas homossexuais. Consequência do homem não se importar em ter conhecimento de Deus. Agora aguça teu ouvido. A falta de conhecimento de Deus dá poder ao diabo. E eu vou te provar uma coisa na Bíblia, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé. Escute isso aqui, senhores pastores e povo de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então vamos ver o que é isso. Apostatar da fé é negar a fé. Negou a fé porque não tem o conhecimento, porque deu poder a Satanás. Aí olha o que a Bíblia está dizendo. Espíritos enganadores. Lembra que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se transfigura em anjo de luz? Profecia, hino, música, poder, mas é diabo. Prega, faz culto, fala língua estranha, rodopia, mas é capeta. Espíritos enganadores. Aí a coisa fica mais profunda. Doutrinas de demônios, teologia deturpada. Doutrinas de demônios, teologia deturpada, conhecimento deturpado. Eu estou te mostrando na Bíblia o que é a falta de conhecimento Deus produz. A apostasia. Como você não tem conhecimento, você não tem discernimento. Como você não discerne, você não sabe se é voz de Deus ou voz do diabo. Porque parece que é de Deus. E o movimento pentecostal, que eu sou dele, se o cara falar língua estranha, se o cara profetizar, se operar milagres, é de Deus. E pode ser, é do Satanás. E você só discerne isso se você tiver conhecimento. Agora, em 15º lugar, segura aqui, que aqui é uma coisa seríssima. O capítulo 2 do livro de Juízes é um resumo do livro de Juízes. Lá na altura do versículo 9, 10 e 11, diz assim, que depois da morte de Josué e daqueles anciãos, foi congregada uma geração nova que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. E por causa disso, serviram aos Baalins e Astarote. Então, senhores, o que a falta do conhecimento de Deus produz? E está produzindo nessa geração a falta de temer a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que não teme a Deus. Peca na maior cara de pau, vive na maior da safadeza, chega na igreja, chora, canta, levanta a mão, toma a ceia.
Nós estamos vivendo uma geração que, pela falta de conhecimento de Deus, perdeu o temor a Deus. Eu não vou falar da igreja dos outros, eu vou falar da igreja que eu sou pastor. Para ficar mais fácil. Um dia desse, uma menina de 15 anos postou no Twitter: aconselho você, pai, que os malandros agora estão mudando do Instagram para o Twitter. Então você está olhando o Instagram do teu filho, eles estão agora no Twitter. Só para te dar uma dica, a casa caiu hoje. Então vamos voltar. Que ele sabe que o pai policia o Instagram e eles estão migrando para o Twitter, porque o pai não olha nem a mãe. Uma menina, estou falando mesmo da igreja, de 15 anos, botou assim. Eu estou falando com adultos aqui, estou falando da minha igreja, falando da igreja. Acordei hoje com tesão, estou com vontade de dar. Batizada na igreja. Uma outra mulher casada, a chamada foto intimista. Sutiã, calcinha, casada. Eu queria saber como é que isso é um frouxo. A minha vontade era dar uma coça no marido. Não é nela, não. A mulher expõe o corpo nas redes sociais. Nós estamos vendo uma exposição, e é fácil falar da garotada. Mulher casada, vai tomar vergonha dessa tua cara. Mulher casada com posições, com decotes, com 2 mamão do tamanho de um bonde, em foto, com a bunda empinada, sensual. Eu acho que esse povo nunca leu Romanos 6,13. Que você não pode usar o seu corpo como instrumento do pecado, como instrumento da justiça. Então nós estamos vendo uma geração que não teme a Deus, cometendo as maiores atrocidades, na maior cara de pau dentro da igreja. Não se arrepende da vida de pecado, não choram. Não. Eu gosto de menino e menina. Eu gosto de menino e menina. Assim na maior cara de pau, eu gosto. Não, eu sou homem, mas eu gosto de menino e de menina. Eu sou menino, mas gosto. E qual é o problema? Deus sabe o quê? Tu vai para o inferno. Porque a vida da prática do pecado leva ao inferno. O salário do pecado é a morte. Eu não estou dizendo pecar, eu estou dizendo viver em pecado. Diferença é pecar, eu peco, você erra. Viver em pecado, está dentro da igreja, está tomando ceia, está no louvor, está na igreja, mas está tendo um caso com outra menina. Está na igreja, canta, participa de grupo, mas está tendo um caso com outro rapaz. Está dentro da igreja, é casada, mas está metendo galho no marido. É casado, mas está metendo galho na maior cara de pau, como se tudo... Porque Deus, olha, eu me emociono. Eu sinto a presença. Quando eu vou na igreja, isso é uma presença, aleluia. Ei, deixa eu te dar um conselho. Você está precisando estudar mais a Bíblia. Deixa eu te dar um conselho que você está fazendo uma confusão. O lugar, na história da humanidade, que mais Deus operou milagres, que não operou mais em lugar nenhum, foi no deserto. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus significa aprovação de conduta? Quem te falou isso? Aonde? A manifestação do poder de Deus é sinal da sua grandeza e da sua misericórdia e bondade. Lá no deserto, só sobrou 2 daquela geração. Caiu todo mundo. Estão pensando porque eu sinto poder, porque eu falo língua estranha e eu me alegro, então Deus está aprovando minha conduta. Provérbios capítulo 10, versículo 27, diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas a vida do ímpio será abreviada. Provérbios capítulo 23, versículo 17, 18 diz assim: não tenha inveja do ímpio, se no temor do Senhor todo dia haverá um bom futuro para você. A sua esperança não vai falhar. É para quem teme a Deus. A falta do conhecimento de Deus, senhores pastores, eu prego. Então, eu não estou falando de ninguém. Eu prego mensagens de autoajuda, como a gente chama.
Eu prego mensagens de motivação, eu prego. Eu não estou condenando isso. A questão é se estamos pregando a palavra. Eu não estou perguntando qual é o teu estilo de pregação. Você ouviu aqui na primeira parte uma mensagem bíblica. Eu não estou falando, meu irmão. O problema hoje é que querem fazer do púlpito coach. Treinamento de liderança. E a palavra de Deus é subjetiva e não principal. Nós estamos produzindo uma geração que não teme a Deus, que na maior cara de pau está dentro da igreja cometendo os pecados mais horrorosos, e a liderança, o pastor que tem o microfone, se omite em combater o pecado. Vive no somebody love espiritual. Aleluia! Aqui tem fogo! Aqui tem fogo! Eu sou pentecostal. Também gosto do fogo. Também gosto do poder. Agora, sabe qual é o problema? Nós estamos substituindo conhecimento por movimento. Movimento é num culto. Acontece um movimento do Espírito Santo. E aí a gente está satisfeito porque o culto, rapaz, que fogo, que poder. Aí você pergunta, o que é que você aprendeu? 2 funções no culto que Davi, o maior adorador da Bíblia, ensina no Salmo 27, versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Contemplar a formosura do Senhor, está falando de intimidade, de adoração, de louvor. E aprender no seu templo, está falando de pedagogia, aprender a palavra, ter o conhecimento. O culto pode ter fogo, pastor. O culto pode ter poder. O que é que teu culto ensina para aquela ovelha? Pode cair fogo, pode abalar tudo. O que é que teu culto está ensinando para a vida cristã, para aquelas pessoas depois que o culto acabar? Sabe o que eu digo na igreja que eu sou pastor? Aqui você edifica a fé. Daquela porta para fora você manifesta a fé. Aqui não é lugar de manifestar a fé, não. Aqui é lugar de edificar a fé. Da porta para fora, você vem para cá para aprender o conhecimento de Deus, para expor na sua vida, no seu dia a dia, quando não tiver a igreja junto de você. Então, vamos para uma terceira etapa. A questão, então, é ter o conhecimento de Deus. E como é que se obtém o conhecimento de Deus? É só feijão com arroz aqui hoje. Como é que se obtém? Não vou falar nada que você não entenda ou não conheça. Como é que se obtém o conhecimento de Deus? Número 1, a principal fonte. Palavra de Deus. E como é que é? Busca de conhecimento com intelecto. Ninguém fica... Está entrando a Bíblia. Entrou Mateus. Estou em transe. Não. E aí tem o dado. Busca de conhecimento com intelecto. Olha Daniel no capítulo 9, versículo 2. Eu, pelos livros, entendi. Pesquisou. Analisou. A Bíblia, você não vê Deus mandando ler a Bíblia. Manda meditar. Meditar é inferir, analisar, pesquisar e pensar o que essa geração não quer. Essa geração vive de informação e não de conhecimento. E estão treinando a sua mente para informação de alta velocidade. Aí é outra mensagem, é outra coisa, eu não quero entrar nisso aqui, senão eu vou perder e o tempo vai embora. Daniel foi pelos livros, entendeu que Deus falara com o profeta Jeremias. Intelecto. Foi meditar na palavra. Agora olha Paulo, 2 Timóteo 4,13. Tu quando vieres, passa em Troade, na casa de Carpo, traz a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos, a palavra. Olha lá, olha como é que Paulo estudava a palavra, pesquisava. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, não é na sua lei leia. Na sua lei medita.
pensa, analisa. Eu vou dar um dado para você, se eu vou dar. As pesquisas atuais, existe déficit de atenção. O déficit de atenção de uma criança, isso é, se você botar uma criança durante 1 hora assistindo alguma coisa, ela vai desviar de 32 a 35 vezes a atenção. Ela não fica concentrada vendo um filme 1 hora. Então é um déficit de atenção. Você sabia que hoje com a internet é um déficit de atenção igual de criança? O telefone está do lado. Piu! Plim! Trim! O déficit de atenção hoje de adulto é igual de criança. Então, estão treinando a mente humana para informação e não conhecimento. Agora, preste atenção. Todas as vezes que você se depara com uma situação difícil, é um processo em velocidades espantosas. A sua mente vai no HD, que é a memória, buscar alguma informação para resolver aquele problema que apresentou. O que tem na memória das pessoas hoje? Zap, Twitter, Facebook, videozinhos. Nunca nos deparamos, na era da tecnologia e do avanço da ciência, com seres humanos que não sabem resolver problemas banais, porque a mente não tem conhecimento, só tem informação. E, lamentavelmente, isso está acontecendo com isso aqui, ó, palavra. Só frasezinha de efeito. Ah? Só coisinha de efeito. Aí, quanto tempo tem essa mensagem desse pastor no Facebook ou no Instagram? 1 minuto dá para assistir. Acima de 2 é muito tempo. Primeiro, para você ter conhecimento, busca de informação com intelecto, leitura da palavra. 2, relacionamento com Deus através de transcendência, oração. Como é que você conhece uma pessoa que você não fala com ela? Vamos para um exemplo banal? Você está numa festa. Aqui tem o chefe da festa que te convidou e tem um outro amigo que você não conhece. Está os 3 juntos. Você, o chefe da festa, que é teu amigo, e um outro amigo dele que não é teu amigo. Aí o cara da festa diz assim, me dá 2 minutinhos que eu vou ali resolver uma coisa. Você fica com a pessoa que você não conhece, você não sabe o que vai falar com ela, você fica sem graça. Por quê? Porque você não tem intimidade. Esse exemplo tão banalzinho, você transporta para Deus. Como é que você conhece Deus se você não fala com Ele? Deus tem N maneiras de falar com você, e você só tem uma maneira de falar com Ele, através da oração. Por que você acha que Paulo diz orai sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17? Por que tu acha que Daniel 6,10 diz assim, e Daniel orava 3 dias como antes estava acostumado a fazer? Aqui está uma chave. É que agora Daniel comandava 40 províncias, distantes, mais de 1000 quilômetros uma da outra, sem telefonia, sem automóveis ligeiros. Significa que a posição de Daniel não mudou seu relacionamento com Deus. Desculpa dizer, não é aqui em Governador Valadares, não, é lá no Rio de Janeiro. O crente começa a ser alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é se afastar do relacionamento com Deus. Só se relaciona com Deus se estiver debaixo de chicote. Xelepo, oh, glória a Deus. Oh, bate mais, papai. Segura a outra aí, meu filho. Xelepo, oh, aleluia. Eu estou jejuando, oh, glória. Oh, terra. Toma mais aqui. Está doendo, papai, mas é bom. Só se relaciona com Deus se estiver apanhando. Quando começa a crescer, se afasta do relacionamento com Deus. Como é que você tem conhecimento? Revelações de Deus, isso é, soberania de Deus. O mesmo Daniel que buscava conhecimento com intelecto, quando você chega no versículo 23, Gabriel voa rapidamente antes da oração acabar e diz, eu vim para que você tenha entendimento. Isso é uma revelação sobrenatural. E Deus não dá revelação sobrenatural para quem não tem intimidade com Ele. Mas você pode conhecer a Deus através de revelações. Vamos para Paulo? 2 Coríntios 12:7. Eu, para que não me gloriasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Está falando de sobrenatural, isso é, soberania de Deus para revelar o que Ele quer. Só que Deus não é um ser
inconstante e medíocre. Você quer se relacionar com ele? Então ele vai te mostrar coisas para você que quer. O outro não quer, fica no beabá. Você vai para o X, E, Y e por aí diante. O outro é A, B, C, acabou. Como é que se obtém conhecimento de Deus? Experiência com Deus no dia a dia. Quando você pratica o evangelho no dia a dia, você vai vendo Deus se manifestar para você. Quando você evangeliza, quando você aplica a palavra na tua vida diária, por que você acha que Paulo diz em Romanos 5,3? Porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Olha só, as coisas que aconteceram na vida dele aprimoraram o relacionamento dele com Deus. Quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Isso é, experiências com Deus no seu dia a dia fazem você conhecer mais a Deus. Eu não estou pregando nada que ninguém aqui saiba, eu só estou te lembrando. Você não vai ter conhecimento de Deus olhando caixinha de promessa. Porque a caixinha é só de promessa, não é caixinha de arrebentar. Tá? Não tem lá nenhum texto. Ó, filho do diabo. Ah, não quero isso aqui não. Só tem coisinha boa. Mas meditando, dando tempo. Irmão, pare para pensar, vamos ser honestos. Quanto tempo você usa por dia para ler a palavra? E quanto tempo você usa com a cara nessa porcaria de celular? Porque só serve para brincadeira, para blá blá blá. E hoje vou dar um dado para vocês. Escute. A crise de abstinência da cocaína, um viciado em cocaína, ele só vai ter uma crise de abstinência 72 horas depois que ele deixar de usar cocaína. Crise de abstinência de cocaína, 3 dias. Está com o ouvido preparado? Crise de abstinência de uso de celular, 3 horas. Você está vendo o poder de viciar que tem essa porcaria? É bênção, mas a gente está fazendo disso uma porcaria. Então vem. Qual é o resultado em se obter o conhecimento de Deus? Tudo na vida, irmão, tudo na vida e na Bíblia tem causa e efeito. Tudo, seja para beneficiar ou para prejudicar. Não tem nada na Bíblia solto. Olha aqui, ó. Se você fizer isso, pode se dar bem ou não. Não. Tudo da Bíblia. Ou você vai se dar bem, ou se você contrariar princípios, você vai se dar mal. Não tem nada em cima do muro na Bíblia. Quando você aplica a palavra, vai dar certo. Mesmo que tudo seja contrário, como você ouviu aqui na primeira mensagem. Que tem a tempestade, vai dar certo. Agora eu vou te mostrar a importância de você obter conhecimento de Deus, o que é que produz. Escute isso que eu vou te falar. Essa água aqui é minha, né, meu filho? Porque Cláudio, não sei se está com Covid, deixa eu... Aí, já veio o irmão substituir aí, ó. Olha o mistério aí. Está repreendido em nome de Jesus, todo mal. Aguce seu ouvido. O que o conhecimento de Deus produz? Número 1, nos livra da vergonha. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai a Cristo nos vossos corações, para que você possa responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da sua fé. Aí eu vou simular alguma coisa para dizer, o crente é cheio do fogo, sapatinho de fogo, é do reteté, é do poder, até bom dia ele dá em língua estranha. Bom dia, recandarabachai. Nem termina o bom dia. Bom dia, recandarabachai. Até bom dia sai em língua estranha. Aí escuta. Aí ele encontra com testemunha de Jeová, porque testemunha de Jeová sou eu. Você. Aí encontra com testemunha de Jeová e diz assim para ele:
Você sabia que o Espírito Santo é uma energia, uma força? Meu Deus, eu nunca vi meu pastor pregar sobre isso. Como é que é? O Espírito Santo é uma energia, uma força. É mesmo? Que coisa! Ele não sabe defender a sua fé. Ele não sabe dizer para um cara desse assim, não, o Espírito Santo não é uma força, não é uma pessoa. E vou te provar porque ele é uma pessoa. Primeiro, porque ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11 diz que ele distribui os dons como ele quer. Segundo, que ele tem sentimentos. Efésios 4:30 diz que ele fica triste. Terceiro, que ele tem inteligência. Eu não sei o que pedir, ele entende o que eu preciso e pede a Deus. Romanos 8:26. Então ele não é força não, ele é pessoa. Aí você encontra o mesmo testemunho de Jeová e vai apertar você dizendo assim: Jesus Cristo não é Deus, ele é apenas o irmão mais velho da humanidade. Meu Deus! Meu pastor nunca falou isso. Jesus é apenas o irmão mais velho da humanidade. Como você não tem o conhecimento, você vai engolir. Mas se você tem um mínimo, eu estou falando do mínimo do conhecimento, você diz assim, não, você está enganado. Eu vou te mostrar a diferença de Jesus para anjos, para você entender quem ele é. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 6. E quando outra vez introduz o primogênito de Deus no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos diz, que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o irmão mais velho da humanidade, por troca nenhuma. Jesus não é espírito evoluído, por troca nenhuma. Ele é Deus. Texto que todo mundo sabe, não precisa nem entender de cor o que eu estou citando, que a gente repete, que é Filipenses 2:9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Agora vem o final, a pérola. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai. É Senhor. Adonai é só para Deus no hebraico. Senhor homem não usa Adonai. A Bíblia está dizendo Jesus Cristo é Deus. Vai ter que dobrar a capetada inteira, os esquerdopatas inteiros, os ateus inteiros, os diabos inteiros. Um dia vão ter que dobrar o joelho e dizer, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nem os fundamentos mais simples do Evangelho o povo sabe defender. Aí encontra com um kardecista, esse é bonito. Aí encontra com um kardecista, e aí ele diz assim, você sabia que João Batista era Elias? Não. Sim. Está aqui na Bíblia. João Batista era Elias. Elias reencarnado, João Batista. Bem, aprenda. Existe na doutrina kardecista o seguinte, a pessoa que reencarnou é que sabe em que é que ela reencarnou. Eu vou na doutrina deles, primeiro. Ok? A doutrina da reencarnação é a pessoa que sabe no que ela reencarnou. Perguntaram a João Batista em João capítulo 1, versículo 21. Você é Elias? Ele diz, não sou. Allan Kardec não sabe mais do que João Batista. Vai plantar batata. E aí eles dizem, mas a Bíblia fala de novo nascimento. Bem, existe um princípio da teologia que a Bíblia se explica por si só. Então, quando a Bíblia está falando de novo nascimento, que Nicodemos tem que nascer de novo, nós temos que ir na Bíblia, porque a Bíblia vai explicar o que é novo nascimento. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais
não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nascer de novo é nascer de cima, nascer da palavra, nascer do Espírito, não tem nada a ver com o homem. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Você sabia que a reencarnação produz uma crise existencial? Vou te provar. Você não é o que você pensa que é. Você é alguma coisa que já foi, você não sabe o que era e não sabe o que vai ser. Quem é você? Depósito alguma coisa que você não sabe. Eu não sou eu sou alguma coisa que já foi e estou pagando o pato do cara que fez, que eu não sei o que ele fez. Deus ama você! Deus fez seres pessoais à sua imagem e semelhança! Nós estamos sendo envergados nos fundamentos teológicos primordiais do Evangelho, porque nós estamos com um povo sem conhecimento, e sem conhecimento é levado à destruição espiritual. O conhecimento de Deus nos livra da vergonha, e como coisa que está bem acoplada a isso, nos livra da heresia, como essas que eu falei. Mateus 22:29, Jesus falou: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. O conhecimento de Deus nos livra da acomodação. Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Quanto mais você conhece Deus, mais você quer conhecer a Deus. É dinâmico. Eu sou crente, eu sou da Assembleia. Não é nem Assembleia. Eu sou da Assembleia há 30 anos. Sabe, porcaria nenhuma. O outro crente com 3 anos tem mais fundamento de Bíblia do que ele, que vive se gabando que está na igreja há 20, 30 anos. Conhecimento raso, medíocre. E o diabo está lavando a cara dentro da igreja. O conhecimento de Deus, o que é que ele produz? Todo mundo já sabe. A verdadeira liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só pode ser liberto da mentira e do engano pelo conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra. O que é que o conhecimento de Deus produz? Derrota a Satanás. Como é que Jesus derrotou o diabo, gente? Vamos lembrar. Mateus capítulo 4, Satanás sagacíssimo, vê Jesus com fome, necessidade, os instintos mais veementes do ser humano, fome e sede. O diabo entra e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus responde o diabo com a Bíblia, Deuteronômio 8:3. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus. Aí o diabo malandro leva Jesus para o pináculo do templo e usa uma coisa chamada sofisma. Sofisma são meias verdades a fim de te confundir e levar ao erro. Olha o texto que o capeta vai usar. Salmo 91, versículo 11 e 12. O irmão que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 com medo do diabo, e o diabo usando o Salmo 91 contra Jesus. Ai, deixa, meu filho, bota no teu quarto a Bíblia aberta no Salmo 91, porque se vir um demônio, Salmo 91. Eu queria te informar que o diabo não tem medo do Salmo 91. O diabo treme diante do Deus do Salmo 91. Satanás vai dizer assim: também está escrito que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Salmo 91, versículo 11 e 12. Jesus, palavra em cima dele, Deuteronômio 6,16. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo diz: não dá com a palavra, mudou o jogo. Vai fazer o apelo mais veemente à natureza humana, que é a cobiça dos olhos. Em Lucas capítulo 4 diz que Satanás mostrou em um momento, as glórias do reino desse mundo. Assim, só mostrou coisa boa, não mostrou assassinato, não mostrou miséria, não mostrou fome, só mostrou coisa boa. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus usa Deuteronômio 6,13. Vai-te, Satanás.
Porque está escrito: só a Ele adorarás, e só a Ele servirás. Jesus botou o capeta para correr com a palavra. O que o conhecimento de Deus produz? Intimidade com Deus. Olha Daniel, a coisa é sensacional. Daniel pesquisa, vou voltar para o capítulo 9. Não entende alguma coisa e antes dele terminar a oração, está lá na Bíblia, versículo 21, 22 e 23 do capítulo 9. E o varão Gabriel voou rapidamente. Antes dele acabar a oração, antes de Daniel acabar a oração, a resposta já vinha. Diz assim: desde o momento que você aplicou o teu coração, eu recebi a ordem. Que é isso, meu irmão? E aí, Gabriel chega para Daniel e diz assim: você é um homem muito amável. Intimidade com Deus. Depois, no capítulo 10, versículo 11 e 19, quando Satanás se coloca no meio do caminho para Daniel não receber uma resposta, depois de 21 dias, que Miguel vem, batalha, abre caminho, o anjo traz a resposta para Daniel. Daniel, homem muito desejado. Desde o primeiro dia que tu aplicastes o teu coração, que a resposta saiu. Mas o príncipe da Pérsia se colocou no meio do caminho. Eu vim por causa das tuas palavras. Intimidade. Intimidade com Deus. Conhecimento produz intimidade. Quando Paulo diz esse texto, muitas vezes a gente não repara. 2 Timóteo 1,12, Paulo diz assim: por cuja causa padeço e não me envergonho. Ele diz assim: por cuja causa eu sou vitorioso. Aleluia. Por cuja causa padeço. Como é que um homem que opera curas, maravilhas, cura paralítico, cura cego, leva lenço e o cara ressuscita, como é que um cara desse sofre tribulação, adversidade e luta? Aí Paulo vai dizer: por cuja causa padeço e não me envergonho. Sabe por quê? Porque eu sei, eu conheço quem eu tenho crido. Intimidade com Deus. O conhecimento de Deus, filho, sabe o que produz? Blindagem contra o pecado. Só estou te falando o beabá da Bíblia no assunto. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escuta essa. Você pode estar, escute isso, eu já vou terminar. Você pode estar a 10 mil quilômetros de distância do último crente, da última pessoa que você conhece. No meio das maiores atrocidades, na maior devassidão. O que vai fazer você não pecar? Escondi a tua palavra no meu coração. Agora, não é aqui em Valadares não, mas você pode estar dentro da igreja, no meio dos crentes e cantando uma mulher do lado para levar ela para um motel quando acabar o culto. E no meio de um monte de crente. O que blinda você contra o pecado é a palavra. Você quer vencer o pecado? Você não quer ter vida de pecado? A palavra. O único livro que o autor está presente. Em último lugar, o que é a palavra de Deus? O que o conhecimento produz? Vida eterna. João 17,3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pastores, amados do Senhor, preguem a palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja. O diabo quer tirar a palavra da tua vida. O diabo quer tirar a palavra da tua família.
Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, versículos 116 e 117, vivifica-me segundo a tua palavra para que viva, e não me envergonhe da minha esperança, sustenta-me e serei salvo. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas da medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai onde a psiquiatria não vai, a palavra de Deus vai onde a psicanálise não vai, a palavra de Deus vai onde o psicólogo não vai, a palavra de Deus vai onde a ciência não vai. A palavra poderosa é a palavra de Deus. Pregue a palavra. O que sustenta a igreja é a palavra. O que sustenta você é o conhecimento de Deus que está na palavra, meu irmão. Pastores, Atos 16:5 diz assim: e as igrejas eram edificadas na fé, na palavra em algumas traduções, e cresciam em número. Nós estamos querendo inventar métodos mirabolantes para fazer a igreja crescer. Você quer que a sua igreja cresça? Palavra. Deixa eu falar uma coisa para os colegas aqui. Você não quer perder membro para ninguém? Um povo aguçado na palavra, diz Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que o alimento sólido são para os maduros, os quais, em terem o costume de serem exercitados na palavra, sabem discernir o que é mal do que é bem. Você não quer perder membro para ninguém? Um crente que é exercitado na palavra não troca a tua igreja por blá blá blá. Eu tinha um pastor numa das nossas igrejas que só gostava de movimento. Só movimento. Eu chamei ele e disse assim: filho, você está na igreja errada. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você ensinar teu povo só com movimento, na hora que aparecer um movimento melhor do que o seu, o povo vai atrás. Mas se você edificar um povo na palavra, meu filho, vão ter que rebolar para tomar a tua ovelha. Porque um povo aguçado na palavra não segue qualquer coisa, não vai atrás de movimento. Pastores, preguem a palavra, citem a palavra. Eu tenho lá um programa na minha igreja que todo mês eu coloco um versículo para os crentes citarem ele o mês inteiro, no trabalho, em casa, e toda semana eu pego uma mensagem de 2 minutos e põe na rede social para o crente pegar aquilo e colocar na sua casa, uma vez por semana, vamos ler o versículo. E aí eu dou uma palavra para ele instruir. Sabe por quê? Porque ou nós impregnamos o povo da palavra e do conhecimento, ou vamos perder o povo para o pecado, para o mundo e para o diabo. Teu carisma não segura o povo no mundo espiritual. Tua retórica não sustenta a vida espiritual de ninguém. Movimento não dá alimento sólido. Ô Espírito Santo, a minha palavra é muito pequena, mas ó Espírito Santo, fala o coração desse povo aqui, fala o coração de tanta gente que está pela internet, fala o coração de pastores, ajuda-nos. Não podemos trocar a tua palavra, porque Paulo diz: eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho, porque as pessoas querem barafundas teológicas que não estão na Bíblia, pensando que isso vai segurar o povo. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, ajuda-nos. Ô Espírito Santo, nós estamos vivendo momentos cruciais de batalhas espirituais que nós nunca enfrentamos. Nós estamos vendo nessa última hora da igreja, onde a multiplicação do pecado é gigante, mas está lá escrito, onde abundou o pecado, super, maior, mais poderoso, mais forte, abundou a graça. Queridos, obreiros, povo de Deus, famílias, ministros do Evangelho, o conhecimento. Eu oro
A minha oração é que nós não nos afastemos da palavra. Não se afastemos da oração. Porque não temos outras fórmulas de obtermos o conhecimento de Deus. Ajuda a tua igreja. Abençoa cada família. Abençoa aqui cada ministério. Que essa palavra, nada mais, nada menos do que a tua palavra. E a tua palavra é que é poderosa, porque não precisa de mim. A palavra de Deus tem um poder dela próprio. Ela não depende da minha unção. Tem pregador, aprenda aí, pastor novo. Você está pensando que a palavra de Deus depende da tua unção? Vou dar uma risadinha para você. Quem te falou que a palavra de Deus depende da minha unção, rapaz? A palavra de Deus tem um poder nela próprio. Você pode estar pregando beabá, feijãozinho com arroz. Ela não vai voltar vazia. Agora, se tu estiver pregando, porque o doutor Rams diz disso da Bíblia. O doutor Rams fala isso do Espírito Santo. O escritor não sei o que diz isso. Conversa fiada, rapaz. Toca a palavra em cima do povo. Prega a palavra. Diz a palavra. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos crescer no conhecimento para não sermos destruídos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.